Tudo bem, gente? Só alegrias? Muito bem. Estão animadérrimos, hein? Força total, não? Sexta-feira também. Papai Noel já batendo na porta. Ninguém aguenta mais nada, né? Mas vamos lá. A gente tem que aguentar, não é isso? Não temos alternativas, não temos opções. Parece aquela figurinha do Facebook. Antes do concurso, estou pobre. Depois do concurso, estou no iate. Preciso prestar um concurso desse também. Não conheço nenhum. Eu sou aí analista. Comprei um iate e moro em Miami. Porra, analista do quê, cara? Analista da NASA, o cara, né? Analista da NASA. Enfim, a gente começou a tratar do tema nacionalidade. E vimos o conceito de nacionalidade. Nós falamos que nacionalidade é o vínculo jurídico-político entre o indivíduo e o Estado, por meio do qual o indivíduo se torna parte integrante daquele Estado. Então, esse elo, essa ligação que o indivíduo tem com o Estado, que o torna parte integrante desse, é chamado de nacionalidade. E vimos que a gente não pode confundir o conceito de nacionalidade com cidadania. Na verdade, o conceito de nacionalidade é mais amplo. A nacionalidade é o pressuposto para exercício dos direitos políticos, que é o exercício da cidadania. Quer dizer, para ir numa urna brasileira e votar a presidência da República, votar num candidato a presidente, no Brasil, pressuponha que eu seja brasileiro, pressuponha que eu tenha nacionalidade brasileira. Então, a nacionalidade é o pressuposto do exercício da cidadania. E nós temos duas espécies de nacionalidade. Vamos à lousa. Nós temos duas espécies de nacionalidade. A primeira é a que a gente chama de nacionalidade originária, primária, ou também chamada de involuntária. Tudo a mesma coisa. Originária, primária ou involuntária. Nacionalidade originária, primária ou involuntária. O que seria uma nacionalidade originária, primária ou involuntária? É aquela adquirida no nascimento, no ato de nascimento. Então, neste caso, aquele vínculo jurídico se estabelece quando a criança nasce naquele estado, quando a criança nasce naquele país. Ou seja, é da origem dessa criança, é uma nacionalidade primária involuntária. Por quê? Porque não depende de ato de vontade de ninguém. Não depende do ato de vontade da criança que nasceu. Não depende da vontade da pessoa. Ok? É o que a gente chama aqui vulgarmente de nato. Você fala, aquele sujeito é nativo daquela região. Né? Tem o tom de pele, o tipo de cabelo, a estatura própria de quem é de lá. O Pelé foi um craque de futebol nato. Nasceu craque. Nasceu com essa aptidão. Por outro lado, nós temos uma nacionalidade aqui secundária. Adquirida. Ou voluntária. Secundária, adquirida, voluntária.
Nessa nacionalidade secundária, adquirida ou voluntária, durante a vida desse sujeito, ele manifesta o seu desejo, ele manifesta a sua decisão, ele manifesta a sua vontade, e daí porque ela é chamada de voluntária, de adquirir outra nacionalidade, e daí o nome, adquirida, secundária. Então, durante a vida do sujeito, ele manifesta o seu ato de vontade. Então, ele manifesta a sua vontade de se tornar parte integrante de um dado Estado. Claro, desde que ele preenche os requisitos pré-determinados por esse Estado para tanto. O Estado, em lei, em Constituição, previamente, já estipula quais são os requisitos para a aquisição daquela nacionalidade. Aquele sujeito manifesta o seu desejo de se tornar parte integrante daquele Estado, desde que ele preencha todos aqueles requisitos. E uma vez preenchendo todos aqueles requisitos, ele adquire a nacionalidade daquele país. Ok? Então aqui a gente está falando de quem? Do naturalizado. Aqui a gente está falando do naturalizado. Tá? Uma vez que esse ato de vontade, qual seria? A própria naturalização. Esse ato de vontade seria a naturalização. Tudo bem? Portanto, enquanto a nacionalidade originária, primária, involuntária não depende da vontade, estamos falando daquele nato naquele país, a secundária, adquirida ou voluntária é aquela que durante a vida o sujeito manifesta o seu desejo, a sua intenção, a sua vontade, desde que preenche os requisitos pré-estabelecidos na Constituição ou na lei do outro país, de se tornar parte integrante dele, a naturalização, o naturalizado. Até aqui sem problemas? Ótimo. Bom, nós temos duas formas de aquisição de nacionalidade originária, ou voluntária, involuntária, melhor dizendo. Nós temos aqui o critério do ius solis e do ius sanguíneo. Critério do ius solis e ius sanguinis. O critério do solo e o critério do sangue. O ius soli, critério do solo, também chamado de territorialidade. Critério do sangue, sanguíneo, também chamado de consanguinidade. Consanguinidade. Critério do solo, critério do sangue. Bom, como é que eu vou saber se o país adota o critério do solo, do sangue ou até conjugado? Os dois critérios ao mesmo tempo. Isso é muito simples. Países mais novos, formados de grande cunho imigratório, então você pega o Brasil, os Estados Unidos, prefere usar, pelo menos como regra geral, o critério do solo. Aquela ideia de que nasceu em solo brasileiro, é brasileiro. Nasceu em solo norte-americano, é nacional norte-americano. Independentemente do seu sangue, independentemente do seu grau de parentesco com algum americano, com algum brasileiro, independentemente da sua ascendência. Então, então qual a ideia aqui? Eu nasci no Brasil,
a regra, pelo menos, é que eu seja brasileiro, é que eu sou brasileiro. Independentemente se os meus pais são brasileiros, não depende de nada. Depende do local de nascimento. Critério do solo, onde eu nasço. Nasci aqui, sou brasileiro. Já em países mais antigos, então de grande cultura aí, milenária, então você pega os países asiáticos, os países europeus. Pelo menos a princípio, como regra geral, eles preferem adotar o critério sanguíneo. Então, para identificar a nacionalidade nesses países, não importa o local de nascimento. Importa a sua ascendência. Importa aonde os seus pais, aonde os seus avós criaram a origem e tem sangue daquele país. Que vai variar, lógico, o grau de país para país. Então, filho de italiano é italiano. Não importa se essa criança nasceu na Itália, no Brasil ou na Argentina. Filho de alemão é alemão, pouco importando o local do seu nascimento. Não importa se nasceu na Alemanha, na África ou na Noruega. O que importa é o sangue, é o grau de ascendência. Então, países mais novos e grande cunho imigratório, como o Brasil, utiliza como regra, pelo menos, o critério do solo. Veremos já que a regra é nascer no Brasil é brasileiro. Já países mais antigos, asiáticos, europeus, usam como a regra o sangue. Então, o fator de identificação da nacionalidade é o grau de ascendência com aquele país. Filho de japonês, filho de alemão, filho de italiano, neto de italiano. E por serem critérios totalmente diversos, a gente pode ter situações esquisitas, né? Por exemplo, a criança nasce no Brasil, a mãe é italiana e o pai é alemão. Essa criança é brasileira? Pelo solo é. É italiana? Pelo sangue é. É alemã? Pelo sangue é. É uma polipátrida. Tem 3 nacionalidades. Uma vez eu estava dando esse exemplo e uma menina levantou a mão e falou: é exatamente o meu caso. Meu pai é alemão, alemão. Minha mãe é italiana, italiana mesmo. E eu nasci no Brasil. Eu perguntei: qual é o seu nome? Ono? Deve ser a ONU, né? O pai e a mãe deram o nome na criança de Ono, porque ela é italiana, ela é alemã, ela é brasileira, ela é tudo, né? Metade da ONU ela tem. No sentido radicalmente oposto, a gente pode ter a figura do apátrida. Pensa bem, a criança nasceu num local, num país, num estado, que adota exclusivamente o aspecto consanguíneo. Uma criança nasceu num estado onde se adota apenas o consanguíneo. Então, o fato de ter nascido naquele solo não identifica a nacionalidade dela. E os pais, avós, bisavós dessa criança são de um país onde só adota o sangue. Perdão, onde só adota o solo. Veja, ela nasceu num país onde só adota o sangue. E os pais, avós, são de países que só adotaram o solo. Então, ela fica sem nacionalidade. Tá? Embora, gente, a Declaração Universal de Direitos Humanos tenta evitar a figura deste apátrida, né, no sentido de quando não tem uma nacionalidade para identificar, utiliza o critério do solo. Né? Quando existe um conflito que a gente chama de conflito negativo de nacionalidade. Nenhum país que assumir a nacionalidade daquela criança, pelos critérios do solo e do sangue, adota o solo, o que é muito correto.
Até aqui tudo bem? Bom, e no Brasil? Quais são os critérios de nacionalidade originária brasileira? Então, quem são os brasileiros natos? Então, vamos falar dos brasileiros natos. Artigo 12, inciso 1, a linha A, B e C. Brasileiros natos. Artigo 12, 1, A, B e C. Artigo 12, inciso 1, A, B e C. Vamos à lousa. Então, são brasileiros natos. Primeira hipótese. Letra A. Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Então tá aí o primeiro caso, o Brasil adotando o critério do solo. Os nascidos no Brasil. Os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que esses não estejam a serviço de seu país. Um acentinho aqui. Então, essa é a primeira hipótese, o Brasil adotando o solo. Nasceu no Brasil, é brasileiro. Tem exceção? Perfeito. É possível a criança nascer no Brasil e não ser brasileira? Sem dúvida. Se os pais estrangeiros têm o filho no Brasil e eles estão aqui a serviço do país estrangeiro. Então, o casal de embaixadores austríacos que tem o filho no Brasil, este filho não será brasileiro. Porque os pais são estrangeiros e estão no Brasil a serviço do país estrangeiro. Tudo bem? Agora, se o casal alemão vem trabalhar na Volkswagen do Brasil e tem o filho aqui, esse filho será alemão pelo sangue, porque os pais são alemães. Mas esse filho também vai ser brasileiro. Porque os pais não estavam aqui representando um país oficialmente, a Alemanha. Eles estavam aqui trabalhando numa empresa particular, multinacional, privada. E aí não incide essa regra. Tudo bem? Segunda hipótese de nato. Segunda hipótese de nato. Os nascidos no estrangeiro filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira
desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Os nascidos no estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Então aqui é o outro lado da moeda, é o outro lado da história. Se o casal estrangeiro, representando o país estrangeiro, tem um filho no Brasil, e esse filho não é brasileiro, logo, o pai brasileiro ou a mãe brasileira, que estão lá fora representando o nosso país, e tem o filho lá fora, esse filho será brasileiro. Então, olha nessa segunda hipótese, o Brasil adotando o critério do sangue. Porque a criança não nasceu no Brasil. Não nasceu em solo brasileiro. Então, o Brasil, nessa hipótese, nato, hein? Nato. O Brasil adotando o critério do sangue, somado a esta representação oficial. Somado a este a serviço do Brasil. Então, nessa segunda hipótese, o Brasil adotando o critério do sangue, somado a esta representação. Até aqui tudo bem? Então, recapitulando. Quem são os brasileiros natos? Primeiro, os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Segunda hipótese de brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Pois não. A pergunta dela é o seguinte, mas essa criança que nasceu lá fora, digamos que esse país lá fora adota o solo. Qualquer país, um país X, que adota o solo. Bom, se adota o solo, nesse país X, ela é nata lá. E ela é nata no Brasil também, ela tem as duas nacionalidades originárias. Tá. Tudo bem? Terceira hipótese. E a terceira hipótese de nato, depois a gente vai colocá-la no caderno. Vamos primeiro conversar a respeito dela. Depois a gente resume aí. Bom, de quem trata essa terceira hipótese de nato? Ela vai falar assim, bom, primeiro, os nascidos no estrangeiro. Então não aplico a primeira. Legal? Os nascidos no estrangeiro. Filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, mas que não estão lá fora representando o Brasil. Então não aplico a segunda. Então situa. A criança nasceu lá fora, o pai, a mãe ou ambos são brasileiros. Essa criança será brasileira nata. Mas como é que seria o critério disso? Depois a gente vai pôr no caderno. Vamos explicar isso. Usando como marco a Constituição de 88, para essa situação, a criança que nasceu lá fora, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, a gente tinha uma regra em 88. Regra essa que perdurou até 94 com a emenda constitucional número 3. Regra essa que perdurou até 2007 com a emenda constitucional 54. Então a gente tinha uma regra de 88 a 94. De 94 a 2007 e de 2007 em diante.
Em 88, a ideia seria qual? Vai na embaixada e registra. Tudo bem. Essa era a ideia originária da Constituição de 88 para essa situação. Vem a emenda 3 de 94 e proíbe essa ida até a embaixada, consulado brasileiro lá fora e registrar. Porque como é que ficou a redação da nacionalidade originária pela emenda 3 de 94? Que nem precisa anotar, porque ela já foi revogada. Mas dizia lá, são brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que volte a residir no Brasil e opte pela nacionalidade brasileira. Ponto. Ou seja, tinha que voltar a residir no Brasil e optar pela nacionalidade brasileira. Era o único jeito. Não precisa dizer que essa alteração de 1994 trouxe enormes dificuldades. Porque imagina lá em 95, 96, 98, no ano 2000, quantos brasileiros foram para fora do Brasil, tentar a vida lá, trabalhar, conheceram lá os seus maridos, suas esposas, suas ex-esposas, seus ex-maridos, tiveram filhos lá fora, e aí? A criança até tinha um registro provisório como brasileira, mas nacionalidade mesmo, reconhecidamente, não. Porque tinha que voltar a residir no Brasil e optar. Né? E é um ato de vontade, depende da maioridade. E optar pela nacionalidade brasileira. Bom, para tentar corrigir esse erro, veio a emenda 54 e mudou o texto de novo. Vem ele no seguinte sentido. São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, primeiro, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente. Então, volta aquela ideia do registro. Volta aquela ideia do registro. Desde que seja registrado em repartição brasileira competente. Então, volta aquela ideia do registro. Ou, alternativamente, uma segunda hipótese, ou volte a residir no Brasil e opte, a qualquer tempo, pela nacionalidade brasileira. Então, a emenda 54 de 2007 abriu duas opções, abriu duas possibilidades para o brasileiro que nasce lá fora. Ou ele vai em consulado, embaixada, em cartório de registro civil brasileiro e se registra como brasileiro, ou a família registra a criança como brasileira, ou volta a residir no Brasil e após a maioridade, a qualquer tempo, aos 18 ou aos 98, opta pela nacionalidade brasileira. Então, esse foi o grande avanço da emenda 54, em comparação com a emenda 3. Ela retoma, repristina aquela ideia do registro, mas mantém aquela ideia de optar desde que volte. Só que isso não resolve todos os nossos problemas. Porque se a criança nascer hoje, aí, dezembro de 2012, a criança nasce hoje, lá fora, eu aplico a emenda 54, a criança tem as duas opções. Agora, e se porventura essa criança, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, tenha nascido aqui, ó. Nesse meio tempo. Se a criança nasceu lá fora em 95, 96, 2000, 2006,
entre a emenda 3 de 94 e a emenda 54 de 2007? Porque a emenda 54 é dali para frente. Aquela retomada do registro é dali para frente. E como é que ficam essas crianças que nasceram lá fora entre as emendas? Para resolver esse problema, a mesma emenda 54 criou, ele nem existia, criou o artigo 95 lá na ADCT, lá nos atos das disposições constitucionais transitórias. Eles criaram o artigo 95. Quer dizer, olha, a criança que nasceu lá fora, filho de pai brasileiro ou mãe brasileira, entre as emendas 3 de 94 e a emenda 54 de 2007, também poderão ser registradas em repartição brasileira, cartório, registro, consulado, se voltar a residir no Brasil. Notem. As crianças que nasceram pós-emenda 54, elas têm duas opções. Aqui é um ou, é uma alternativa. A volta para o registro, nesse caso, não é obrigatória. Ou registra, ou volta e depois opta. Para a regra de transição, para registrar, aqui é um se, é uma condição, desde que volte. Então aqui é uma hipótese só, e não duas. Vamos colocar no caderno. Então, terceira hipótese de nato. Terceira hipótese de nato. Os nascidos no estrangeiro filhos de pai brasileiro, os nascidos no estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, os nascidos no estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira, ou voltem a residir no Brasil, e optem a qualquer tempo depois da maioridade pela nacionalidade brasileira. Depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. Observação. Regra de transição. Regra de transição do artigo 95. Regra de transição
do artigo 95 da ADCT. Regra de transição do artigo 95 da ADCT. Vamos colocar assim. Os nascidos no estrangeiro entre a emenda 3 de 94. Os nascidos no estrangeiro entre a emenda 3 de 94 e a emenda 54 de 2007. Entre a emenda 3 de 94 e a emenda 54 de 2007. Filhos de pai ou mãe brasileira. Filhos de pai ou mãe brasileira. Também poderão ser registrados. Também poderão ser registrados em repartição brasileira. Também poderão ser registrados em repartição brasileira se voltarem a residir no Brasil. Tudo bem? Pois não. A pergunta dele é interessante pelo seguinte: se você pega a primeira e a segunda hipótese, na primeira fala, são brasileiros natos, os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes, no plural, não estejam a serviço de seu país. E na letra B ele fala, os nascidos no estrangeiro, filhos de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do país. Então, pela leitura, pela interpretação literal, gramatical do texto, dá a entender que no primeiro caso os pais devem estar a serviço do país estrangeiro, enquanto no segundo caso, ou o pai ou a mãe são brasileiros, qualquer deles a serviço do Brasil, né? Pois é. Né? Mas aí é a interpretação literal, gramatical. Jurisprudencial até dá para encarar. Né? Bom, esses são os natos. Agora, como é que um estrangeiro, apaixonado pelo Brasil, pelo futebol, pela caipirinha, pelo samba, pelas mulatas do Sargentelli. Você não conhece o Sargentelli? Nossa, que fase a minha, não? Você não lembra? Ziriguidum Balacobaco. Você não é da época do Sargentelli, do Ziriguidum Balacobaco? Não? Sargentelli, para quem não é dessa época, que é novinha. Sargentelli era um camarada que tinha um grupo que excursionava para o exterior levando as mulatas. Carnaval das as mulatas do Sargentelli. Tinha até programa na televisão. Já morreu o Sargentelli, né? Acho que já faleceu, sim. Morreu, né? Você vê, quando você fala do Sargentelli, tem gente que nunca ouviu falar, você fala, eu tô ficando velho, né? Não é possível, cara. Você é velho, você não lembra do Sargentelli, você é criança. Mas, pô, não lembra do Sargentelli, é praticamente um estado fetal. Poxa,
década de 70, 80, o Sargentelli era... Não lembra dessa época? Você não lembra do Miele também, Miele? O Miele tinha esse programa do peitinho mesmo, de fato. O Miele tem essa marca negra da vida dele, né? O Miele tem esse negócio. Que vinha algumas frutinhas que ela tirava os peitos pra fora. De fato o Miele tem. Mas o Miele é muito mais além disso. O Miele é um ator, é um músico, o Miele... Esse programa se chamava Coquetel, não é verdade? Você assistia escondido do Coquetel? Mas enfim. Depois dessa sessão terapêutica, lógico, depois dessa terapia, imagina lá que o gringo queira se naturalizar brasileiro. Como é que ele faz? Então, quem são os brasileiros naturalizados? Artigo 12, inciso 2. Naturalizados. Artigo 12, inciso 2. Brasileiros naturalizados. Então vem a Constituição e fala assim, são brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira. Então a própria Constituição joga essa bola para uma lei infraconstitucional regulamentar os requisitos para se naturalizar. Então nessa primeira hipótese, a Constituição não traz os requisitos para a naturalização. Ela diz, uma lei vai definir esses requisitos. E que lei que é essa? É a Lei 6.815 de 80, o chamado Estatuto do Estrangeiro. Isso, os que na forma da lei adquirem a nacionalidade brasileira. Quer dizer, aí tem que nessa lei, eu acho que o seu concurso não há nessa necessidade. Se fosse um concurso, por exemplo, para Polícia Federal, alguma coisa assim, ok. Mas um concurso que caia direito internacional, aí tudo bem. No seu concurso, a 6.815 de 80, basta saber que existe esse requisito. E aí, traz uma porrada de requisitos, saber ler, escrever português, ter patrimônio suficiente aqui ou no seu país de origem para se sustentar, residência no Brasil por 4 anos ininterruptos, não ser processado nem aqui nem lá, enfim, tem lá as 10, 12 condições que não vêm ao caso aqui para o seu concurso específico. Mas o Constituinte continua e fala o seguinte, olha, a lei vai definir os critérios, mas aos originários de países de língua portuguesa, originários de países de língua portuguesa, o cara vem de Angola, vem de Moçambique, Cabo Verde, língua portuguesa, oficial. Aí os critérios são residência no Brasil por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Residência por 1 ano e idoneidade moral. Residência por 1 ano e idoneidade moral.
Tudo bem? E a última hipótese, que é a naturalização extraordinária, também chamada de quinzenária. Naturalização extraordinária, também chamada de quinzenária. E aí estamos tratando de residência no Brasil. Por 15 anos, e daí o nome quinzenária, 15 anos ininterruptos, sem condenação penal. Residência por 15 anos ininterruptos, sem condenação penal. Então, as três formas. Os que na forma da lei adquiram a nacionalidade brasileira, aos originários de países de língua portuguesa, residência no Brasil por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral, e a última, residência por 15 anos ininterruptos sem condenação penal. Então, não. O que acontece? Vamos pegar o teu gancho aí, depois repetir a pergunta até para o pessoal aí. A do meio é fácil de identificar quando é que eu vou aplicá-la. O cara vem de Angola, pronto, resolveu. Agora, se o estrangeiro vem de um país onde não se fala português, quando é que eu aplico as hipóteses da lei, das condições da lei, e quando é que eu aplico a hipótese constitucional extraordinária quinzenária? Porque na primeira hipótese, muito embora eu disse aqui que tem lá uma porrada de condições para completar os requisitos para se naturalizar, na lei, quando se fala em tempo de residência do Brasil, fala em 4 anos. Tudo bem, tem outros requisitos, mas ele fala em residência no Brasil por 4 anos, que pode até cair para 1 ano. Se tiver cônjuge brasileiro, filhos brasileiros, se for filho de brasileiros, ou tiver prestado relevante serviço no Brasil ao critério do Ministério da Justiça. Então, de 4 pode cair até para 1 ano de residência no Brasil na hipótese legal. Enquanto na quinzenária nós estamos falando em 15 anos, ou seja, é uma diferença de 11, quiçá 14 anos de residência para pleitear a naturalização. Reitero, muito embora existem outros critérios na primeira, no lapso temporal de residência, meu Deus, é uma diferença 14 anos, 11 anos. É um tempão, né? Bom, quando é que eu aplico uma e quando é que eu aplico a outra? A resposta a essa pergunta não está no direito constitucional, e sim no direito administrativo. Porque o processo de naturalização corre no Ministério da Justiça. E ao final vai ter o ato administrativo de naturalização. E todo ato administrativo deve respeitar o princípio da legalidade, lá do artigo 37, caput da Constituição. E a legalidade de lá é diferente da legalidade do particular. Que é aquele exemplo que eu dou nas minhas aulas. Tenta agora ir na hora do almoço até o McDonald's, pedir lá uma promoção lá daqueles números. Aí a caixa diz, olha, deu R$25. Qual é a forma de pagamento? Você diz, em cheque.
Ela diz, sinto muito, aqui o senhor não vai comer. Mas o cheque é meu. Tem fundo, pode consultar. Não, senhor, a gente não trabalha com cheque. A gente trabalha com dinheiro ou só cartão. Se você insistir muito, a moça do caixa vai mostrar uma placa que tem em todos os McDonald's do Brasil. Não aceitamos cheques. Artigo 5º, inciso 2, Constituição Federal. Porque ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tem alguma lei que obriga o estabelecimento comercial a trabalhar com cheque? Não. Eu posso abrir uma loja, falar, não, eu só vou trabalhar com dinheiro. Pô, tá na moda o cartão, é mais seguro. Não, eu não quero trabalhar com cartão. Mas você vai perder cliente. Bom, isso é um problema particular meu. Se eu vou perder cliente porque eu não uso cartão, isso é um problema exclusivamente meu. Agora, ninguém pode me obrigar a fazer alguma coisa, a não ser que a lei proíba. Eu não preciso trabalhar com cartão, porque a lei não me obriga. Eu não preciso trabalhar com cheque, porque a lei não me obriga. Agora, eu não posso vender substância entorpecente, porque a lei me obriga a não vender sob pena de responder por um crime. Então, eu posso fazer tudo, menos o que a lei proíbe. Já o agente público é inerte, é parado. Ele só pode fazer alguma coisa quando a lei previamente permite ou autoriza, o princípio da legalidade. Então, todo ato administrativo tem um mínimo de vinculação. Porque sem lei não tem ato administrativo. Mas muitas vezes, o agente público abre a sua lei e diz, legal lei, você está me autorizando a agir. Quando? Onde? De que forma? Em qual circunstância? Quando a lei, além de autorizar a atuação, responde a todas essas perguntas, ou seja, molda todo o comportamento do agente, disse que esse ato administrativo é um ato administrativo vinculado. Porque além de autorizar a atuação, molda, engessa, vincula todo o comportamento do agente. Por outro lado, quando a gente abre uma lei e fala, legal lei, você está me autorizando a agir, mas quando? Onde? E a própria lei responde, olha meu amigo, eu estou autorizando a sua atuação quando lhe for conveniente, quando lhe for oportuno. Você decide esses critérios. Ou seja, a própria lei dá essa liberalidade, essa liberdade do agente decidir a sua atuação dentro dos critérios de conveniência e oportunidade. Estamos, então, diante de um ato administrativo discricionário. Na prática, como é que é isso? Licença para construir um prédio, vinculado ao discricionário. Vinculado por quê? Porque o particular já tem os pré-requisitos definidos em lei para construir o prédio, para conseguir o alvará. Se ele preencheu todos os requisitos, existe exame de conveniência e oportunidade? Não. Autorização para porte de arma, vinculado ao discricionário. Discricionário. Porque mesmo preenchendo os requisitos prévios da lei, a própria lei admite em exame de conveniência e oportunidade, desde que motivado e fundamentado, negar o porte. Negar a autorização. Bom, aonde a gente quer chegar com isso? A diferença, então, está na característica do ato de concessão de naturalização. Nessa primeira, estamos diante de um ato administrativo discricionário que ainda admite exame de conveniência e oportunidade. Enquanto nessa última é um ato administrativo vinculado, bastando preencher os requisitos para a sua aquisição. Dúvidas?
Tranquilão isso aqui? Ótimo. Então, aqui nós temos os brasileiros natos e brasileiros naturalizados. Agora eu pergunto aos senhores, brasileiro nato e brasileiro naturalizado, pode ter diferença? Eu posso discriminar brasileiros naturalizados em detrimento de brasileiros natos? Tá, o pessoal estudou isso, decorou isso pelo jeito, mas dando uma de advogado do diabo, diferenciar nato de naturalizado, eu não estou violando a igualdade? Afinal de contas, são brasileiros. Discriminar naturalizados em detrimento de natos viola a igualdade? Bom, para responder essa pergunta, antes eu preciso saber o que é igualdade. E quando você abre um livro, os autores dizem assim, que a igualdade consiste em tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Já viram isso? Também já. Sabe para que serve isso? Para espantar cunhado chato. Só para isso que serve. Essa frase serve para espantar cunhado chato. Porque sogra é chato, sogra é ruim. Mas tem coisa pior que sogra. Cunhado. Eu não posso fazer... De fato, eu não posso fazer essa piada tradicional das sílabas em aula por motivos óbvios, mas eu concordo em gênero, número, grau. Mas tem vários tipos de cunhado, todos são ruins, mas tem um cunhado que é o pior. É a pior espécie de cunhado. É igual, sabe, aranha, cobra, tudo é ruim, mas tem aquela espécie que é a mais peçonhenta, assim, você fala, aquela é, né? Sabe? Aquela é venenosa. Que é o cunhado amigão. Esse é o pior cunhado que tem. O cara que nunca te viu na vida, na primeira vez já te dá um abraço, já é íntimo, abre a tua geladeira, já te dá um apelido. Você fala, eu não te conheço, cara. Nunca te vi. Baixa sua bola. E aí esse cunhado amigão, no almoço de domingo, na frente daquela família enorme, né? Respeito quem tem família enorme, mas acho chato pra cacete também família grande, mas enfim, cada um tem os seus gostos, né? Aquela família enorme, primo, tia-avó, aquelas porcaria toda. O cunhado vira pra você e fala assim, e aí, você tá fazendo aí da vida? Tal? Você fala, pô, a minha meta é passar no concurso aí de fiscal, tô estudando. É passar nada. Tá enrolando, é que você não quer trabalhar. Porra, que sujeito inconveniente, inoportuno, eu vou revogá-lo. Ali vira na frente de todo mundo e fala, você não sabe nada, você não estuda nada, o que é igualdade? Você fala, isso eu decorei. Isso aí eu decorei. Aí você mexe no óculos, tal, você faz um ar intelectual e diz, meu caro energúmeno cunhado, a igualdade consiste em tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. Aí o cunhado fala, desculpa, você vai passar no próximo mesmo, quero ser teu amigo. E lá dentro você respira aliviado. Ainda bem que ele não perguntou o que significa isso. Porque todo mundo decora o raio da frase e ninguém sabe explicar o raio da frase. O que é essa ideia de igual, de forma igual, desigual, de forma desigual, na medida de desigualdades? Acontece o seguinte... Quando a gente fala em igualdade, a gente tem que observar um binômio. Então, qual é o fator de discriminação? E qual é o objetivo que a norma pretende alcançar? Fator de discriminação
e objetivo da norma. Então, eu posso ter um artigo da Constituição, eu posso ter um artigo numa lei discriminatório? Posso. Legal? Legal. Não abusivo? Não abusivo. Então, o país pode determinar certas discriminações? Pode. Desde que essas discriminações sejam compatíveis com o objetivo que se pretende alcançar. Eu dou exemplo. Um exemplo que eu dou nas minhas aulas é que abre lá uma seleção, um concurso para Dragão da Independência. Sabe, que faz a guarda do presidente da República, naqueles cavalos, com aquelas espadas, tal. Né? E eu digo, pô, legal, eu vou ser Dragão da Independência. Quando eu chego no local de inscrição, o guardinha diz, você não pode prestar esse concurso. Como não? Está no edital, o senhor não leu o edital? Eu não vi isso no edital, o senhor não pode prestar. Como não posso prestar? Porque o senhor não tem 1,80 m, que é a altura mínima para ser Dragão da Independência. Igual tinha aquela cégua no Play Center. Sabe? Aquele limite de altura para você andar na montanha-russa. Sabe? Eu chegava lá, mas eu tenho 10 anos, você não tem altura, você não pode ir. Mas meus amigos estão lá, você não pode. Eu chorava. Anos de terapia para superar esse negócio. Tanta praga que eu coloquei que o Play Center fechou. Bem feito. Não deixava eu brincar lá. Mas enfim, agora eu digo, não, meu amigo, o senhor está ferindo a igualdade. Está ferindo? Vou dar um exemplo, pelo amor de Deus, exemplo, é brincadeira. As pessoas hoje andam muito, né, politicamente corretas, é uma brincadeira. Já adianto que é brincadeira. Abre concurso para salva-vidas. Vai o cadeirante prestar. Ah, não pode. Ah, é discriminatório. É discriminatório. Mas exigir o teste de natação para o salva-vidas da praia é uma discriminação compatível com o objetivo que se pretende atingir. Agora, abre concurso para fiscal da Receita. Vai o cadeirante, não pode. Não pode por quê? Abre concurso para juiz. Magistrado, vai o cadeirante, não pode prestar. Não pode por quê? Com esse monte de juiz sem cérebro, porque não pode ter um juiz sem braço, sem perna? Problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então depende do caso concreto. Por quê? Lembrando aquela brincadeira que eu fiz da altura comigo. Quem é igual, eu tenho que tratar de forma igual. Quem está no mesmo nível, eu tenho que abrir concurso público, eu tenho que abrir licitação. Agora, quem é desigual, eu tenho que tratar de forma desigual. No limite dessa desigualdade concreta. Porque se no caso concreto eu trato os desiguais de forma igual, aí sim eu estou violando a igualdade. Então, quem está na mesma situação, eu tenho que dar a igualdade de oportunidades. Agora, quem está desigual, em desigual situação, eu tenho que desigualá-las. Na medida dessa desigualdade. Aí vai depender do quê? Vai depender expressamente do fator de discriminação e objetivo da norma dentro do caso em concreto. Então, por exemplo, limite de altura para Dragão da Independência, razoável. Para fiscal da Receita, é um fator de discriminação incompatível com o objetivo que se pretende alcançar. Né? Foi um caso aí, nesse ano mesmo, aí, que deu uma confusão enorme na prova de delegado federal. Por ordem judicial, o concurso foi suspenso. Porque não reservou vagas destinadas a deficiente. Pô, mas o cara vai ser delegado federal. Vai tomar tiro, bandido, tráfico, fronteira. A explicação foi, ok, mas não é todo delegado federal que é o MacGyver.
Né? Tem delegado federal que trabalha internamente. Então teria que ter a vaga reservada assim no edital, que ele não previa. E cancelaram o concurso. Onde eu quero chegar com isso? Bom, chegamos à conclusão, então, que podem existir discriminações sem violar a igualdade. Sim. E em caso de naturalizado, pode? Pode. Então, é possível discriminar naturalizados frente a natos em algumas hipóteses? Sim, com uma observação. Quando se fala em nato e naturalizado. Pode existir essas diferenciações, desde que elas estejam na Constituição. Lei não pode diferenciar nato de naturalizado. Então, as diferenças podem existir, sem problema, mas essas diferenças devem estar expressas no texto constitucional. Lei não pode diferenciar brasileiro nato de naturalizado. Só os casos previstos na Constituição. Legal? Bom, vamos então a essas diferenças. Então, diferenças constitucionais entre natos e naturalizados. Primeira diferença. Certos cargos são privativos de natos. Certos cargos são privativos de brasileiros natos. Está lá no artigo 12, parágrafo 3º. Artigo 12, parágrafo 3º. Presidente da República. Presidente da República. Vice-presidente da República. Presidente, vice-presidente. Presidente da Câmara dos Deputados. Presidente da Câmara dos Deputados, então presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara. Então notem, deputado federal pode ser naturalizado, ele não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. Então, presidente da Câmara, presidente do Senado. Mesma coisa aqui, brasileiro naturalizado pode ser senador? Pode. Ele só não pode ser presidente do Senado. Então, presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do STF. E aí não só o presidente do Supremo, todos os 11 ministros devem ser natos, a gente viu isso em aula passada. Ministro do Supremo, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Então, os cargos privativos de natos: presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro Supremo, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Pois não. Não, repito. A pergunta dela, mas quando tem uma diferença entre pessoas, bom,
quando for uma diferença que discrimina nato de naturalizado, tem que estar na Constituição. Não, eu estou discutindo porte físico, eu estou discutindo limite de idade, eu estou discutindo cota, eu estou discutindo... Pode estar na lei. Pode estar na lei. Tá? As diferenças constitucionais é de nato e naturalizado. Tá? O Supremo até sumulou já alguns aspectos assim. Tipo, concurso público não pode estabelecer limite de idade. Tipo, só pode ser fiscal quem tem até 45 anos. Isso é inconstitucional, viola a igualdade. A não ser que o cargo, a característica do cargo, exija. Agora, em situações normais, idade viola a igualdade. Pode estar num edital, é inconstitucional. Tá? Então, por que esses cargos são privativos de natos? Por uma razão óbvia. A gente não pode correr um risco de um argentino naturalizado brasileiro se transformar em presidente do Brasil, né? Não daria muito certo. Se a gente entrar nesse assunto, a gente não vai sair daqui hoje, né? As cotas não estariam ferindo a igualdade e tal. Isso é um assunto muito polêmico. A gente pode discutir isso, né? Não agora, tal. Não quero te deixar sem resposta, mas assim, sabe, você tem alegações plausíveis dos dois lados, né? Que viola e que não viola. No sentido mais objetivo, você poderia dizer que sim. No sentido mais social, a gente poderia dizer que não. Muito complicado. A situação de cotas é muito complicado. Tá? Teve casos mais incríveis. Né? Para você ter uma noção, tem uma lei no Brasil que diz assim, que o servidor público concursado, tal, que seu filho ou ele mesmo estuda numa universidade, né? E ele, não por força própria, mas ele é designado para exercer função num outro estado, a faculdade desse outro estado onde ele vai trabalhar é obrigado a recebê-lo em qualquer momento do ano letivo. O que aconteceu no Brasil? Teve um ano que a UNB, a Universidade de Brasília, não abriu vestibular para o curso de Direito. Não tinha vaga. Todo mundo fez... Pá. Mas por quê? Entrava numa faculdade dessas mequetrefe, tipo, caiu o RG, sabe aquelas... Caiu o RG, opa, tá matriculado? Caiu o RG na porta, matriculou, olha, houve a transferência, agora eu vou para a Universidade de Brasília, que é pública. E aí o Supremo foi julgar isso e falou, não, é legal a transferência, é constitucional, desde que seja para instituições congêneres. Se estudava para uma pública, a pública tem que aceitar. Agora, se você estudava numa particular, a pública não é obrigada a aceitar. Mas o Supremo teve que julgar caso assim. Aí congênere, né, de público para público, aí é militar, aí entrou nesse rolo. Quer dizer, você vê que esse assunto da igualdade é a coisa mais delicada, uma das coisas mais delicadas que a gente tem. Cota racial, cota em vestibular, cota em universidade pública, limite de idade, instituições congêneres. Entre igualdade, dá polêmica sempre, né? Porque você entra em situações delicadas, né? Por exemplo, a igualdade de raça. O cara fala assim, bom, mas eu me considero negro. Eu me considero branco. Eu me considero... Qual vai ser o critério objetivo? Ah, não, quem vem da escola pública. Pô, então quer dizer, então se... todo mundo vai se matricular em escola pública para ter mais chance? Quer dizer, são assuntos delicados, né? Mas, enfim, por que esses cargos são privativos de natos? Por uma questão de soberania,
presidente, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, e outros cargos também de soberania, não, apesar de não estarem na linha sucessória, mas uma questão de estratégia, né? Imagina, carreira diplomática. O diplomata brasileiro em Londres fala portunhol? Não, tem que falar português. Ministro da Defesa, oficial das Forças Armadas, o Brasil entra em guerra com a Bolívia. O nosso ministro da Defesa, que vai nos defender aí, nasceu em Cochabamba. É naturalizado brasileiro. Não vai dar certo. Então é uma discriminação compatível. Segunda diferença. Somente brasileiro nato pode fazer parte. Somente brasileiro nato pode fazer parte do Conselho da República, somente brasileiro nato pode fazer parte do Conselho da República como representante dos cidadãos. Então, somente o brasileiro nato pode fazer parte do Conselho da República como representante dos cidadãos. Está lá no artigo 89, inciso 7 da Constituição. No nosso encontro passado, a gente falou sobre esse Conselho da República. A gente falou que era um órgão consultivo do presidente, antes de tomadas medidas drásticas, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, questões relevantes e tal. E também falamos que nos incisos do artigo 89 nós temos a sua composição, lembra disso? Participa desse conselho o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, os líderes da maioria e da minoria da Câmara e do Senado, o ministro da Justiça e mais 6 cidadãos brasileiros natos. É o que diz o 89.7. Complementando essas autoridades, fazendo parte desse conselho, nós teremos mais 2 cidadãos brasileiros, 6 cidadãos brasileiros natos. 2 indicados eleitos pela Câmara, 2 pelo Senado e 2 indicados pelo presidente. Então, como representante dos cidadãos, obrigatoriamente deve ser nato. Isso está expresso, que tem que ser nato, artigo 89, inciso 7. Até porque vai ser um órgão consultivo do presidente para tomar medidas drásticas, Tudo bem? Mais uma diferença. Mais uma diferença. Propriedade de empresa jornalística ou radiodifusão, propriedade de empresa jornalística ou radiodifusão, é privativa de nato, ou naturalizado há mais de 10 anos. Propriedade de empresa jornalística ou de radiodifusão é privativa de nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Artigo 222 da Constituição. 222. Qual é a ideia aqui?
Imagina se a Televisa mexicana vem para o Brasil e compra o SBT. Só vai passar Chaves, Chapolin, Marimar, Marisol, Maria do Bairro, Usurpadora. E a gente tem que preservar a cultura nacional. A gente não pode correr esse risco, vai deturpar tudo, vai virar uma empresa mexicana, né? Então, rádio, TV, tem que preservar a cultura nacional. A propriedade de empresa de jornal, rádio, TV é privativa de nato ou naturalizado há mais de 10 anos. É bem verdade que a emenda 36, emenda constitucional 36, de olho no capital estrangeiro, importante, né? Dinheiro é sempre bom, né? Não é tudo, mas é sempre bom. Abriu uma brechinha aí. Falou, olha, é de brasileiro nato, naturalizado há mais de 10 anos, mas nada impede que uma empresa, uma pessoa jurídica, desde que tenha sede no Brasil e constituída sobre as leis brasileiras, também tenham esse tipo de propriedade. Abriu essa brechinha, a emenda 36. Mas ela diz, em todo caso, 70% do capital total e votante continua na mão do nato e naturalizado, que obrigatoriamente gerenciará o negócio e a programação. Quer dizer, é de olho pura e simplesmente na grana mesmo, né? Não pode vir o diretor da Televisa e mandar no SBT. Não, agora é meu isso aqui. Vamos mudar o horário do Chaves, do Chapolin. A gente não pode correr esse risco. Imagina. SBT com uma programação tão brasileira cultural, romper esse modelo e vai virar uma empresa mexicana, praticamente. Não pode. Isso não pode. Quando você abre a Constituição nesse tipo de artigo, você fala, pô, fica complicado, né? O artigo anterior é muito engraçado, que é o 221, olha isso. Quando você abre o 221, você fala, esse país está precisando de uma Constituição mais séria, né? A produção e a programação das emissoras de rádio e TV atenderão aos seguintes princípios. Preferência à finalidade educativa, artística, cultural e informativa. Promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente. Regionalização da produção cultural, artística e jornalística. Respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Toda rádio, toda TV tem que respeitar isso aí. Esses são os princípios, os valores éticos sociais da família. Maravilha. Mais uma diferença. A respeito de extradição. A respeito de extradição. Está lá no artigo 5º, inciso 51. L. Pauzinho. 5º 51. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Aquela ideia de que o Fernandinho Beiramar é nosso e ninguém põe a mão. É patrimônio nacional. Vai ficar aqui, é igual Guaraná, é coisa brasileira. Fica aqui, bonitinho, coisa boa. O brasileiro nato não pode ser extraditado de jeito nenhum. Então o negócio é o seguinte, rouba lá fora e vem pro Brasil, se você for nato. Não, a não ser que seja crime internacional, que você vai ser submetido ao Tribunal Penal Internacional.
Você é um terrorista, é outra história. Tá? Mas, assim, crime normal, cometeu lá fora, veio para o Brasil, foi detido aqui, não pode extraditar. Pode até ter mandado de prisão, internacional, Interpol, etc. E tal. Agora, o Mauro, tem mandado da Interpol, tem que ser extraditado, ele cometeu crime aqui fora. Não, vai responder aqui, no máximo. Extraditado não vai. Um brasileiro nato não pode ser extraditado. O naturalizado pode em 2 casos. O brasileiro nato não pode ser extraditado. O naturalizado pode em 2 casos. Primeiro caso, que admite a extradição do brasileiro naturalizado. Crime ocorrido antes da naturalização. Crime ocorrido antes da naturalização. Segundo caso, envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Crime ocorrido antes da naturalização e envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Então, brasileiro nato não pode ser extraditado. Naturalizado pode em dois casos. Crime ocorrido antes da naturalização, envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Está lá no artigo 5º, 51 da Constituição. Legal? Quanto tempo eu tenho aí? Ela não me ouviu. Quanto tempo tem aí? 13 minutos. Bom, depois do intervalo a gente vai explicar o que é extradição, ver a diferença de extradição, expulsão e deportação, ver o quase brasileiro ou a reciprocidade brasileira, perda de nacionalidade brasileira, reaquisição de nacionalidade, terminaremos a nacionalidade e começaremos os direitos políticos. Legal? Então vamos acordar e tomar um café. Até já.